Pais e irmã preferida me abandonaram no meu aniversário de 15 anos para tirar férias, então convidei todos os amigos de trabalho deles para uma festa falsa e contei a verdade. Há 3 dias comemorei meu aniversário de 15 anos, mas as coisas não saíram exatamente como planejei. Na manhã do meu aniversário, meus pais vieram até mim muito felizes e me disseram que, para me surpreender no meu aniversário, eles haviam organizado uma viagem em família para os Poconos. Eu estava super empolgada, pois, sendo a irmã mais nova menos importante, geralmente não recebo surpresas como essa, e fiquei realmente feliz. No entanto, algumas horas depois, quando terminei de fazer as malas e desci com minhas bagagens para sair com minha família, vi que meus pais já estavam fora, e só estava minha irmã mais velha, Alex, 17 anos, esperando por mim lá embaixo. Ela é a filha preferida, aquela que sempre consegue que nossos pais façam exatamente o que ela quer, e desta vez não foi diferente. Ela parecia muito feliz, então instantaneamente soube que algo estava errado. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela me disse que não era necessário que eu fizesse minhas malas e que eu poderia subir e desfazer tudo. No começo pensei que a viagem havia sido cancelada completamente, mas depois ela me disse que não haveria férias em família para mim e me entregou um papel com uma lista de tarefas escrita nele. Fiquei muito confusa e então ela me disse que meus pais e ela haviam decidido que, embora tivessem me surpreendido com as férias pela manhã, tiveram uma discussão sobre isso. E Alex achava que, como nossos exames finais estavam chegando em algumas semanas, seria muito melhor para mim ficar em casa e tentar estudar, mas que ela podia ir porque já havia terminado tudo. Enquanto isso, se eu começasse a me entediar sem minha família enquanto eles estivessem nos Poconos, eu poderia começar a trabalhar nessas tarefas que precisavam ser feitas na casa. Depois ela riu e disse que, em vez de parecer chateada, eu realmente deveria agradecê-la porque ela me havia dado algum tempo para estudar e me preparar para os meus exames finais, em vez de perder tempo brincando lá fora com minha família. Fiquei tão magoada que não consegui dizer nada, exceto perguntar onde estavam nossos pais. E ela me disse que ela mesma já os havia enviado ao aeroporto e ficou para trás para me entregar isso pessoalmente porque esse era o presente de aniversário dela para mim. Ela disse que meus pais queriam garantir que não me dessem falsas esperanças, mas Alex havia mencionado meus exames finais, que aconteceriam em algumas semanas logo após terem nos surpreendido com a notícia da viagem, e não podiam ignorá-lo, então pensaram que isso era o melhor. Aparentemente deixaram Alex me contar porque não conseguiam suportar partir meu coração, e eu sabia com certeza que Alex adorava e aproveitava a oportunidade de me humilhar assim. Então resisti à tentação de começar a chorar na frente dela e voltei para cima com minhas malas. Esperei até ouvir a porta da frente fechar e finalmente desabei e chorei por 1 hora inteira. Alex sempre me odiou, e eu sempre soube disso, e também sempre soube que meus pais simplesmente fazem o que ela diz sem pensar muito, porque para eles, sua palavra é sagrada. Mas eu nem podia imaginar que fariam algo tão cruel e humilhante comigo no meu aniversário, de todos os dias. Alex e eu tivemos nossa cota de brigas antes, e meus pais sempre tomaram o lado dela, mas isso era inimaginável. Na manhã do meu aniversário, depois que meus pais me contaram sobre a viagem surpresa, até enviei mensagens aos meus amigos dizendo que não poderia sair com eles à noite, como havia planejado, e até eles ficaram bastante surpresos que meus pais haviam organizado algo assim para mim. Acho que algumas coisas são realmente boas demais para ser verdade. Mas eu ainda estava com raiva depois de parar de chorar, e quanto mais pensava na minha situação, pior me sentia. Então decidi fazer algo que sabia que irritaria muito meus pais e Alex para me vingar deles. Como estava em casa sozinha, decidi ir ao escritório do meu pai e fazer várias chamadas telefônicas do meu telefone para todos os contatos importantes que encontrei no MacBook do meu pai. Convidei-os para uma festa à noite que organizei para o aniversário de casamento dos meus pais e que queria surpreendê-los. Então, embora fosse um convite de última hora, disse a todos que ficaria muito grata se pudessem comparecer à festa. E como sou apenas uma criança, a maioria dos sócios de negócios do meu pai concordou em comparecer à festa que eu estava organizando. Fiz o mesmo para minha mãe também. Nenhum deles tinha dispositivos protegidos por senha e tomaram a decisão estúpida de deixá-los em casa, então foi moleza para mim. Depois decidi enviar uma mensagem ao namorado de Alex no Instagram e disse o mesmo, convidando-o para a noite. Também convidei meus próprios amigos e pedi que me ajudassem a preparar a casa para que parecesse uma festa. Finalmente, por volta das 7 da noite, os convidados que convidei começaram a chegar, mas ficaram realmente surpresos ao ver que meus pais não estavam em lugar nenhum. Continuei dizendo que era uma surpresa para a noite, então eles poderiam descobrir o que estava acontecendo a seu tempo. Então, quando todos os convidados chegaram e tirei uma foto em grupo com todos eles, decidi colocar meu plano em ação e contar-lhes exatamente onde estavam meus pais. Contei-lhes tudo sobre como fui tratada e como meus pais sempre parecem pensar que o que Alex diz é o que deve ser feito, e que basicamente sou a Cinderela, mas nunca tinha falado sobre isso até hoje.
Então expliquei-lhes exatamente o que aconteceu no dia do meu aniversário e como meus pais simplesmente me abandonaram e nem se deram ao trabalho de me explicar as coisas pessoalmente. Tudo porque Alex achava que era a coisa certa a fazer. Vi que muitas pessoas ficaram extremamente surpresas, já que meus pais colocavam uma fachada muito boa na frente de outras pessoas, agindo como se fossem pessoas agradáveis e decentes, mas posso garantir que pessoas boas não fazem coisas assim com seus próprios filhos. De qualquer forma, depois de terminar de contar tudo o que aconteceu, disse-lhes que esta era exatamente a razão pela qual organizei esta festa, para poder expor meus pais e minha irmã. E se eu não tivesse estragado as coisas o suficiente para os três, também decidi mostrar a todos a lista de tarefas que Alex me deixou, e pude ver que o namorado dela, que estava parado em um canto da sala, não tinha ideia de que Alex também tinha esse lado cruel e desumano. Todos ficaram em silêncio depois que falei e compartilhei o que havia acontecido comigo, e eventualmente acho que as pessoas perceberam que não fazia sentido ficar mais tempo. Então alguns deles foram embora sem dizer uma palavra, e alguns se incomodaram em se aproximar de mim, me consolar e depois ir embora. A única coisa que me senti mal foi por ter feito eles perderem tempo, mas não me preocuparia muito porque todos se foram. Decidi enviar a foto em grupo que tirei com todos que compareceram à festa e enviá-la aos meus pais e minha irmã com uma legenda que dizia: "Recebi alguns convidados na minha festa de aniversário hoje. Acho que finalmente vamos começar com a lista que Alex me deixou." Era o plano perfeito, e depois de enviar essa mensagem, eles responderam em questão de segundos, dizendo para eu consertar o que fiz imediatamente e que estavam voltando para casa no próximo voo. Bloqueei todos eles e fui para a casa da minha melhor amiga Fiona com minhas malas, porque sabia que aquela já não era mais minha casa. Fiona e seus pais são pessoas realmente amáveis que sempre me diziam que suas portas estariam sempre abertas para mim, e só decidi aceitar a oferta deles agora e me mudar com eles. Não sei quanto tempo poderão me apoiar, mas por enquanto isso é tudo que tenho, e estou muito grata a eles por abrirem generosamente sua casa para mim. De qualquer forma, no dia do meu aniversário, não ouvi nada deles, mas no dia seguinte eles vieram me ver na casa de Fiona. Acho que ninguém ficou surpreso por eu ter escolhido ficar com Fiona, porque sabiam que ela e eu éramos melhores amigas desde que éramos muito pequenas. E quando vieram, os pais dela se recusaram a deixá-los entrar e disseram que eles não tinham o direito de tentar falar comigo quando eu havia deixado muito claro que não estava interessada em falar com eles sobre nada. Mas meus pais começaram a ameaçar tomar medidas legais contra os pais de Fiona, e fiquei um pouco assustada, então disse para deixá-los entrar e que estaria pronta para falar com eles. Eles estavam furiosos comigo e disseram que não importa o que tivessem feito. Eu não tinha o direito de envolver seus sócios de negócios nisso porque agora toda a sua reputação estava em ruínas e nenhum de seus colegas de trabalho e sócios estava disposto a falar com eles. Alguns até bloquearam minha mãe e meu pai, e estavam me culpando por tudo isso, o que acho justo porque orquestrei tudo isso. Mas também lhes disse que se apenas tivessem me mostrado um pouco de bondade e não me humilhado completamente ao fazerem isso no meu aniversário, eu não teria feito nada disso. Acabei gritando com eles por sempre me tratarem mal em comparação com Alex e disse que ela, junto com meus pais, arruinaram minha vida e que nunca os perdoaria por isso. As coisas ficaram muito acaloradas e todos estávamos gritando tanto que os pais de Fiona tiveram que intervir e Fiona teve que me tirar da sala para me acalmar. Quando finalmente me acalmei, os pais dela vieram até mim e disseram que meus pais tinham ido embora e que garantiriam que nunca pudessem falar comigo até que eu estivesse pronta para enfrentá-los. Depois sugeriram que eu realmente deveria considerar a possibilidade de emancipação legal dos meus pais porque estava se tornando cada vez mais evidente que eles não se importavam menos comigo e era hora de cortá-los da minha vida para sempre. Então, depois de discutir isso com os pais de Fiona, decidi falar com o advogado e agora estamos considerando a emancipação. Ainda estou muito confusa com isso porque é uma decisão enorme e não quero me arrepender de nada no futuro, mas honestamente com a maneira como as coisas estão indo, não acho que vou. Porque ontem meus pais entraram em contato comigo novamente contra a minha vontade. Então, ontem à noite recebi um e-mail e sabia pelo endereço que era dos meus pais. Tentei muito não abri-lo, mas a curiosidade foi maior que eu e acabei lendo. Basicamente, eles começaram me dizendo que a razão pela qual me surpreenderam com essa viagem foi porque um dos clientes do meu pai havia inaugurado um novo spa e resort nos Poconos, e isso era uma vantagem para meu pai e para a família. Ele simplesmente decidiu aproveitar essa oportunidade na mesma época do meu aniversário, mas quando Alex mencionou meus exames finais, já que não queriam que minhas notas caíssem apenas porque tirei férias com eles, faltando apenas algumas semanas para os exames, e eles não podiam acreditar que eu havia interpretado mal a intenção deles e tentado me vingar deles por isso. Simplesmente os fez sentir que não me haviam criado bem.
A própria Alex estava chateada e só queria ser uma boa irmã mais velha preocupada comigo, então não havia necessidade de eu reagir de forma exagerada como fiz. Tudo era um monte de bobagens e eu fiquei muito irritada, então quase parei de ler o e-mail na metade. Mas depois a próxima metade era toda sobre o quão chateados eles estavam por eu ter envolvido outras pessoas em nosso drama familiar e ter lavado nossa roupa suja em público porque isso era algo que eles nunca quiseram ou esperavam que acontecesse. Disseram que independentemente de quantas brigas tivéssemos tido, nunca me aproximei deles e disse diretamente quais eram os problemas que tinha com eles, então nunca puderam trabalhar neles. Afirmaram que se apenas eu tivesse falado com eles uma vez e explicado meus sentimentos, poderiam ter consertado as coisas comigo, mas em vez disso, tomei uma medida tão drástica. Disseram que a lista de tarefas que Alex me deixou era um pouco exagerada, mas mesmo assim, eu deveria ter ligado para eles mais tarde e confrontado sobre isso, e teriam voltado imediatamente se soubessem que eu estava me sentindo deixada de lado e negligenciada. No entanto, a forma como escolhi lidar com a situação foi realmente inesperada, e eles se sentiram mal por tudo porque aparentemente realmente não queriam me magoar e isso foi apenas um mal-entendido infeliz que saiu do controle. Querem que eu fale com eles e resolva as coisas, mas não sei o que quero fazer agora. Estou com sentimentos muito confusos sobre isso, então por favor me ajudem. Sou eu a idiota por organizar uma festa e expor meus pais entre todos os seus colegas de trabalho e sócios comerciais depois que me deixaram de fora enquanto saíam de férias? Atualização 1. Ok, então a maioria de vocês acha que o que fiz foi completamente certo e que eles mereciam, e que não há nada pelo qual eu deva me desculpar. Então decidi que não vou me desculpar. Bloqueei o endereço de e-mail de onde me enviaram aquele e-mail, para que não possam entrar em contato comigo novamente. Sei que podem simplesmente criar outro e continuar tentando me enviar mensagens, mas continuarei bloqueando-os e já tomei minha decisão. Não importa o que tentem dizer para mim, simplesmente não vou responder nem tentar ler. Simplesmente não vale a pena. Tudo o que vai fazer é me confundir ainda mais, e quanto à emancipação, decidi que vou seguir em frente com isso. É algo muito grande e sei que ainda sou muito jovem, mas Fiona e seus pais me garantiram que aconteça o que acontecer, estarão ao meu lado e não tenho nada com que me preocupar. Eles me disseram que até podem me adotar legalmente se isso me fizer sentir menos nervosa, e na verdade acho que poderia, mas ainda não pensei nisso. Agora estamos focados apenas na emancipação e já falamos com um advogado, e os documentos estão sendo processados no momento. Realmente não sei como meus pais vão reagir a isso, porque quando me enviaram aquele e-mail, pude perceber que não estavam felizes com o fato de que estou escolhendo viver com Fiona e seus pais por enquanto, o que nem faz sentido para mim porque, pela forma como me trataram durante toda a minha vida, ficou muito óbvio para mim que realmente não me querem tanto, pelo menos não tanto quanto querem Alex por perto. Isso é muito evidente para mim. No entanto, eles continuam tentando entrar em contato comigo, e isso foi muito confuso para mim. Tenho a sensação de que só queriam me recuperar porque queriam consertar sua reputação e imagem, nada mais. Estou muito confusa no momento. Por enquanto, tudo o que posso fazer é esperar que recebam os documentos e ver como reagem. Já se passaram alguns dias desde minha publicação e não tentaram entrar em contato comigo novamente depois daquele e-mail, então não sei o que estão sentindo no momento. Sei que as coisas não podem estar boas para eles porque havia várias pessoas na festa que convidei, e tenho ouvido dizer que Alex e seu namorado terminaram, mas ninguém sabe o motivo, exceto eu, é claro. Atualização 2. Oi pessoal, há alguns dias meus pais finalmente receberam os documentos para minha emancipação legal, e não ficaram felizes com isso, o que foi bastante surpreendente para mim. Eles ligaram para os pais de Fiona e houve uma grande briga, pois aparentemente acreditavam que Fiona e seus pais me induziram a isso e estavam me controlando. Não acreditavam que eu estivesse fazendo isso por minha própria vontade, o que não fazia sentido para mim, porque quero dizer, eles percebem o quão mal me trataram no passado. Claro que estava fazendo isso por minha própria vontade, ninguém teve que me forçar a pensar duas vezes. Eu já havia começado a antecipar esse tipo de reação deles depois de ter publicado minha última atualização, pois muitos de vocês me disseram que estavam fazendo exatamente o que eu pensava que estavam fazendo. Eles só me queriam de volta para poder mostrar a todos que éramos uma família feliz, e o que eu disse na festa era apenas que eu estava sendo mimada. Mas eu não voltei para eles, e foi isso que realmente os irritou, o fato de que finalmente estou me impondo a eles, eles não conseguem aceitar isso. Azar o deles porque está acontecendo. Eles podem chamar os pais de Fiona de todos os nomes que quiserem, mas isso não vai mudar o fato de que eles merecem isso. Eles não merecem ser meus pais, e agora finalmente vou ser livre deles.
não consegui ouvir muito. Mas Fiona me disse que aparentemente meus pais chamaram seus pais de todos os insultos que puderam pensar e disseram que iriam lutar contra eles e levar isso ao tribunal, se necessário, porque não tinham o direito de me induzir a todo esse disparate e que não iriam tolerar. Eles estavam bastante irritados e até ameaçaram machucá-los, o que achei uma loucura, porque espero que percebam que não é legal, e só vai piorar a situação para eles. A forma como falaram com os pais de Fiona sobre mim só reiterou o que já acreditava sobre eles. Não queriam me recuperar porque me consideravam uma filha a quem amavam, mas mais porque queriam consertar sua imagem diante de outras pessoas. Os pais de Fiona não queriam arruinar sua reputação agindo como salvadores para mim e tentando mostrar ao mundo que fui maltratada em minha própria casa, e é por isso que fui até eles, mas não iriam permitir que isso acontecesse. Aparentemente estavam gritando ao telefone sobre como eu havia sido uma criança mimada, e o fato de que Fiona e seus pais me apoiavam só significava que não eram os que estavam aptos a ser pais. Tenho certeza de que, se realmente me amassem como uma filha, estariam mais preocupados com meu bem-estar e tentariam falar comigo em vez de gritar com os pais de Fiona e insinuar que estavam tentando arruinar a reputação dos meus pais. Por que eles sequer gostariam de fazer isso? Os pais de Fiona não conhecem meus pais há muito tempo, só se conheceram através de nós duas, então não há motivo para que estejam competindo contra eles. Não é como se houvesse alguma competição de qualquer maneira, já que os pais de Fiona são muito mais bem-sucedidos na vida e também são muito mais gentis e compassivos. Mas meus pais estão tão preocupados com a chamada imagem que acham que os pais de Fiona são como eles e são incapazes de pensar em mim, e só estão tentando derrubá-los. Desesperadamente quero dizer aos meus pais que eles não estão fingindo ser meus salvadores ao tentar me ajudar aqui, mas na verdade são meus salvadores porque é deles que eu precisava ser salva, e se tivessem entendido isso desde o início, teriam ficado arrependidos por tudo que fizeram em vez de tentar provocar ainda mais drama. Mas Fiona e seus pais me deram instruções estritas para não entrar em contato com eles, não importa o quão tentada eu me sinta, porque simplesmente não vale a pena. Sei que receberam a ligação dos meus pais há alguns dias, depois de discutirem com eles pelo telefone e me darem apenas os detalhes que acharam necessários para que eu soubesse. Disseram que gravaram a ligação telefônica e que meus pais foram realmente estúpidos porque poderiam usar isso como evidência de porque eu merecia me emancipar deles. Também me disseram que queriam que eu pensasse se queria que me adotassem legalmente ou não, e acabei dizendo que sim, já que realmente gosto deles e também sei que isso vai irritar ainda mais meus pais, mas essa não é realmente a razão. É principalmente porque genuinamente sinto que eles são pessoas extremamente gentis e adoráveis, e ter Fiona como irmã será um bônus, então estou totalmente de acordo. Eles me disseram que vão falar com o advogado mais uma vez para iniciar os procedimentos para isso também, pois isso também pode ajudar no meu caso de emancipação, sabendo que tenho pessoas melhores em quem confiar e com quem morar. Honestamente, isso continua melhorando e não poderia estar mais grata a eles. Atualização 3. Oi, algo terrível aconteceu hoje. Resumindo, Alex me bateu depois da escola hoje. Minha última aula em inglês estava sendo realizada na ala leste da escola, e quando saí da aula, ela e um grupo de amigas literalmente me encurralaram. Infelizmente, sempre sou a última pessoa a sair da aula porque sou muito lenta para arrumar minhas coisas, e quando saí da sala, a maioria das pessoas já havia saído. Quando vi Alex e suas amigas lá fora, me senti um pouco intimidada, mas não deixei transparecer porque isso só as faria ganhar. Quando comecei a sair da sala, elas se aproximaram de mim e disseram que eu não tinha permissão para sair. Então fizeram com que todos os outros que estavam vagando pela sala saíssem e me disseram que tinham alguns assuntos pendentes comigo. Tentei enfrentá-las e manter a calma para que o medo não aparecesse no meu rosto, mas não parecia importar para elas. Alex agarrou meu braço e me levou para fora enquanto eu gritava para que me soltasse, mas todos os outros também estavam fazendo barulho, e ninguém mais conseguiu me ouvir. Depois me levaram para o armário do zelador e trancaram a porta depois de me empurrar com força. Continuei batendo na porta, mas elas estavam do lado de fora, e acho que mesmo que as pessoas me ouvissem, não se atreveriam a fazer nada porque Alex e suas amigas estão nos últimos anos e têm uma má reputação. Depois de me colocar lá por quase 5 minutos, Alex me permitiu sair, e por então quase todos naquela ala da escola já haviam saído, e só restava eu contra elas. Foi quando o primeiro tapa pousou no meu rosto e ela começou a gritar comigo. Ela me chamou de egoísta, disse que eu era ingrata com nossos pais, e então veio a verdadeira razão pela qual ela estava tão irritada. Ela começou a me acusar de ser a razão pela qual seu namorado a havia deixado. Depois bateu minha cabeça contra o concreto, e foi quando comecei a me sentir muito tonta, então ela aproveitou isso e continuou me socando com seus punhos. E suas amigas apenas assistiam e riam. Foi extremamente doloroso e tentei me defender, mas Alex era vários centímetros mais alta que eu e muito mais pesada, então não consegui fazer muito. Em um momento literalmente comecei a me encolher contra a parede e ela continuou a me bater.
Quando ela se sentiu satisfeita, me deu um último chute e então ela e suas amigas foram embora enquanto eu chorava contra a parede. Cerca de 15 minutos depois, Fiona finalmente me encontrou sentada no chão e chorando muito. Quando contei a ela o que havia acontecido, ela me ajudou a me levantar, e em vez de caminharmos juntas para casa, decidimos pegar um táxi de volta para casa porque eu não estava em condições de andar. Assim que chegamos em casa, contei tudo aos pais dela, e eles pareciam bastante sombrios, então entraram em contato com a escola imediatamente e depois com a polícia. Já se passou apenas 1 hora desde então, e eles têm falado ao telefone desde então estão bastante ocupados, mas Fiona está cuidando de mim, já que estou bastante machucada. Os hematomas estão começando a aparecer e tudo dói, mas sei que Alex receberá seu castigo por isso, e ela o receberá muito em breve. Atualização 4. Oi, há muitas coisas sobre as quais quero falar, e vou tentar manter isso curto e doce. Na semana passada, Alex me bateu, e felizmente a escola me defendeu e compartilhou as imagens de segurança daquela ala do prédio com a polícia. Então foi bastante fácil acusá-la de contravenção, e ela recebeu serviço comunitário para compensar isso. Mas o melhor é que ela foi suspensa pelas próximas 6 semanas, o que significa que não poderá comparecer ao baile de formatura, algo que ela estava ansiosa para participar. Ela também não poderá fazer seus exames finais com o resto da turma, terá que ser sentada separadamente, o que significa que não poderá trapacear para sair disso. Acho que é merecido, e me senti bastante vingada quando Fiona me contou tudo isso. Outra coisa ótima que aconteceu foi que depois de todo o escândalo com Alex, meus pais decidiram renunciar aos meus direitos. Isso mesmo, eles terminaram seus direitos parentais sobre mim, e os documentos foram assinados e tudo, então finalmente estou livre, e os pais de Fiona estão em processo de me adotar legalmente, então não poderia estar mais grata a eles por isso. Meus pais disseram que depois de tudo o que aconteceu, não me queriam mais em sua família, e sei que vão tentar fazer parecer que a culpa é minha, mas não acho que ninguém vá acreditar nisso. Então podem tentar o melhor que puderem, isso não importa para mim de qualquer maneira. Honestamente, agora sou parte de uma família feliz e posso garantir que minha nova irmã e pai serão muito melhores do que os que eu tinha originalmente. Realmente não consigo acreditar que as coisas finalmente estão dando certo para mim, e provavelmente esta é a vez que me senti mais feliz em muito tempo. Tanto que na verdade havia esquecido que meus exames finais estão chegando, mas agora Fiona e eu vamos começar a estudar, e vamos mostrar a todos do que sou feita. Agora passemos para a próxima história. História 2. Sou deficiente e chamei meu marido, de um fardo depois que ele deixou a porta da frente aberta, arruinou meu carro e passa o dia todo transmitindo enquanto eu cuido de nossa filha e de tudo mais. Tenho 34 anos e estou com meu marido Nathan, de 37 anos a 8 anos. Desde que nossa filha, que agora tem 3 anos, nasceu, não consigo confiar em Nathan para nada, nem mesmo para as coisas mais simples. Contexto: quando eu tinha 19 anos, um motorista de caminhão adormeceu ao volante e transformou meu carro em sucata comigo dentro. Tenho tanto metal no meu corpo que me ilumino como uma árvore de Natal nos controles de segurança do aeroporto e sofro de uma deficiência física com dias bons e ruins. Usei parte do meu cheque de indenização para comprar uma casa à vista e adaptá-la às minhas necessidades, já que eventualmente precisarei de uma cadeira de rodas. Trabalho em desenvolvimento de software porque é divertido e ninguém se importa se eu trabalhar da cama nos meus dias ruins. Meu marido não trabalha há 5 anos, o que estava bem até nossa filha nascer. Entre o dinheiro da indenização, uma casa quitada e meu salário, gostava de tê-lo comigo em casa. Ele contribuía cuidando da maioria das tarefas domésticas. Pagamos uma faxineira semanal com uma limpeza profunda mensal porque nos dava mais tempo juntos. Desde que nossa filha nasceu foi como se um interruptor tivesse sido desligado na cabeça dele. Para nossa filha, ele comprava fraldas do tamanho errado, não misturava bem os biberões, colocava as fraldas de trás para frente, deixava lenços sujos de cocô fora, e esquecia de trancar os armários. Na semana passada, ele foi à loja 3 vezes porque continuava trazendo meias e sapatos do tamanho errado para ela. Eventualmente, acabei pedindo os tamanhos corretos na Amazon. Para mim, ele tentou me ajudar a organizar meu porta-comprimido semanal várias vezes, derramando o conteúdo dos novos medicamentos pelo chão e não percebendo que não os pegou todos. Ele repetidamente me trouxe suco de toranja para tomar com meus medicamentos, o que é um grande não. Ele repetidamente esqueceu que não posso consumir laticínios e coloca leite no meu café ou queijo em um hambúrguer. Ele quebrou tantas coisas minhas por descuido, desde destruir meu laptop porque caiu de suas mãos quando tentou embalá-lo para uma viagem, até perder colheres e garfos no triturador de lixo. Tentou substituir a junta do cabeçote no meu carro e apertou demais um parafuso do motor, que se quebrou dentro do bloco, e 2 oficinas diferentes disseram que não poderiam consertar. Acabamos comprando um veículo novo porque um motor de substituição teria custado $11.000.
Uma semana depois, ele bateu o carro novo na porta da garagem porque pensou que tinha pressionado o freio, não o acelerador. Ele queria fazer TikToks e transmissões como hobby. No começo o apoiei, mas rapidamente notei um padrão. Qualquer coisa relacionada à nossa filha ou a mim, ele fazia de forma descuidada e negligente, mas nunca descuidava de suas próprias coisas. Ele construía cenários inteiros para transmitir ou fazer vídeos, deixava a garagem e seu cérebro na garagem. Tudo culminou há 4 noites, quando ele se transmitiu construindo um novo cenário por 9 horas seguidas. Enquanto isso, eu trabalhava. Saí mais cedo para pegar nossa filha no acampamento de verão, cozinhei e alimentei a nós duas, e a preparei para dormir. Ele saiu para ajudar a colocá-la na cama e eu disse que precisava fazer algum trabalho no meu escritório e pedi que ele levasse o lixo para fora. Ele disse que o faria. 2 horas depois, saí do meu escritório e a casa estava muito quente. Ele tinha levado o lixo para fora, mas deixou a porta da frente parcialmente aberta e voltou para a garagem com seu jogo em volume alto. Entrei em pânico porque nossa filha pode sair da cama, e felizmente ela estava dormindo profundamente, mas poderia facilmente ter saído de casa e ele não teria percebido. Então, notei que uma das bocas do fogão estava acesa com uma pequena panela em cima e nada dentro. Não usei o fogão para cozinhar naquela noite. Coloquei a cabeça na garagem e disse: "Ei, preciso de você por 1 minuto." Informei-o sobre a situação da porta e ele respondeu: "Achei que a tinha trancado." Verificamos a câmera e não, ele não a trancou. Perguntei sobre a boca do fogão acesa e ele disse que planejava fazer ramen e esqueceu. Ele tirou a panela ainda quente do fogão e a colocou diretamente na pia, em cima do prato favorito de nossa filha, que agora está arruinado. Admito que reagi de forma exagerada e gritei: "O que você está fazendo?" Ele percebeu o que tinha feito e tirou a panela do prato de nossa filha e a colocou diretamente na bancada. Peguei-a rapidamente e a coloquei sob água fria para esfriá-la. Eu disse a ele que não conseguia lidar com ele naquela noite. Tomei meus medicamentos e fui dormir. Ele então pegou uma xícara do armário e a colocou diretamente na boca do fogão que estava acesa. Cheguei ao meu limite. Comecei a chorar. Ele continuava dizendo que estava tudo bem, que as coisas acontecem, que foi apenas um acidente, que teve um dia difícil com as transmissões, que estava cansado. E me perguntou por que eu estava chorando, que era apenas uma xícara e que poderíamos substituí-la. A raiva me invadiu e eu disse: "É porque tem um fardo, não um parceiro." Ele respondeu: "O que diabos isso significa?" Gritei que era porque não podia confiar nele para fazer nada, que sempre tinha que vigiá-lo como uma criança, que sempre tinha que arcar com o custo de seus erros, que toda vez que eu me descuido e penso que posso confiar nele para ser um adulto, sou eu que acabo pagando as consequências. Depois disse: "Não te vejo como um parceiro, você é apenas mais uma carga na minha checagem." Ele imediatamente saiu da cozinha e foi para a cama. Liguei para minha mãe e contei o que aconteceu. Ela acha que é apenas estresse e se ofereceu para levar nossa filha por uma semana para que pudéssemos resolver isso sem que nossa filha visse. Ela disse que foi um ato idiota chamar meu marido de uma carga. Na manhã seguinte, disse ao meu marido que minha mãe pegaria nossa filha no acampamento de verão e se ofereceu para cuidar dela por uma semana. Ele disse que estava bem, e essa foi a única interação que tivemos desde então. Ele passa o dia todo na garagem, jogando com seus amigos, fazendo TikToks e transmitindo. Para comer, ele tem pedido DoorDash e pede ao entregador que entregue na garagem. Já se passaram dias e ele se recusa a ficar no mesmo cômodo que eu. Tentei enviar mensagens para ver se podemos conversar ou encontrar uma solução, mas ele apenas me deixa no vácuo. Se eu entro na garagem, ele me ignora, mas se desculpa com seus amigos ou espectadores pela interrupção e desativa o microfone quando o barulho para. Antes da discussão, perguntei se havia algo acontecendo. Tentei responder suavemente toda vez que ele cometia um erro para que nossa filha não associasse erros à raiva. Pedi que ele agendasse uma consulta com o médico para ver se algo estava errado medicamente. Ele sempre dizia que eu estava exagerando, que as pessoas cometem erros e não viam problema, mesmo quando os mesmos erros continuavam acontecendo. Quando tentei fazer com que ele entendesse o quão preocupante era o quão caro seus erros estavam se tornando, ele descartava dizendo: "Não é como se não pudéssemos pagar. Eu o amo muito, apenas sinto falta da pessoa que ele era antes de termos um filho, a pessoa em quem eu podia confiar e contar." Será que arruinei isso para sempre? Fui muito dura com seus erros? Estou deixando passar algo? Sou a idiota? Comentário e opiniões obra. Comentários op sobre se seu marido está usando seu dinheiro. Temos uma conta compartilhada para as despesas domésticas e contas, mas ele está usando seu próprio dinheiro pelo que posso ver. Quando ele se tornou um marido que fica em casa, não queria que ele nunca se sentisse financeiramente preso ou abusado. Além disso, a ideia de que meu marido teria que pedir dinheiro ou permissão para comprar coisas para si mesmo, ou que não poderia comprar presentes discretamente, me parecia errada. Meus cheques de pagamento são divididos entre a conta de despesas, $300 cada um depositados em contas separadas que o outro não pode ver, e o resto vai para a poupança.
Para mim, é o dinheiro dele para economizar ou gastar como quiser. Opte sobre se seu marido contribuiu antes e depois do nascimento de sua filha. Antes de nossa filha nascer, ele contribuía e eu o valorizava por isso. Ele cozinhava a maioria de nossas refeições, fazia as tarefas diárias como lavar louça, limpar bancadas, limpar a caixa de areia dos gatos. Fazíamos as compras semanais juntos, mas ele cuidava dos imprevistos durante a semana. Ele também me ajudava a começar o dia com ovos mexidos e café na cama para que eu pudesse tomar minha medicação cardíaca. Nunca precisei lavar roupa ou considerar tomar os analgésicos mais fortes para suportar dobrar e pendurar toda a roupa. Ele ainda faz a maioria dessas coisas, menos o café da manhã, pois às vezes a louça fica sem lavar durante a noite devido às suas transmissões, mas também atribuo isso ao fato de que nossa filha quer cada parte de sua refeição em uma tigela pequena diferente e nossa lava-louça só pode conter tantas tigelas infantis da IKEA. Ele faz as coisas diárias como lavar louça, limpar a caixa de areia, limpar bancadas, levar o lixo para fora, limpar as bagunças aleatórias que acontecem, etc. Além de lavar roupa e cuidar do jardim. Pagamos uma faxineira semanal para evitar o problema da limpeza adiada, onde as pequenas coisas que são negligenciadas se acumulam em tarefas monstruosas difíceis de lidar. A limpeza profunda mensal tem sido de grande ajuda à medida que fizemos a transição de ter um bebê para um filho pequeno. Opte sobre as qualidades de seu marido. Ele é incrivelmente criativo e costumávamos nos divertir muito trabalhando em projetos juntos. Ele é como um MacGyver moderno. Dê-lhe uma fita adesiva, 2 centavos, um pouco de espuma, papelão e tinta. E ele pode construir cenários lindos que poderiam ser confundidos com adereços da Broadway. Ele aprendeu a fazer uma mini forja com um vaso de flores e um torno improvisado. Praticou até fazer o anel com o qual me pediu em casamento. Completo com minha pedra preciosa favorita, opala azul. Seu sorriso é contagiante e ele conta as melhores piadas e trocadilhos horríveis. Ele fez aulas de culinária para aprender a preparar meus pratos favoritos e criou seu próprio livro de receitas em cartões. Ele não hesita em cantar de tudo, desde Aqua até Backstreet Boys, músicas da Broadway, Nigga e tudo que há entre eles, desafinado, mas como se o resto do mundo não existisse. Toque uma música de Michael Jackson, e ele estará na pista de dança antes do fim da primeira nota. Quando dei à luz nossa filha, não tive que comer comida de hospital como minha primeira refeição. Ele organizou tudo com o dono do meu restaurante favorito para que, não importasse a hora do dia ou da noite em que eu entrasse em trabalho de parto, ele enviasse uma mensagem ao dono do restaurante, que prepararia meu prato habitual e o entregaria pessoalmente ao hospital. Eu não fazia ideia até que chegou e o cheiro chegou ao meu nariz. Chorei tantas lágrimas de felicidade na minha comida. Eu amo sapos. Ele costumava tirar uma foto de cada sapo que encontrava em nosso jardim. Ele desenhou e fabricou uma placa para nossa casa que tem nossos animais favoritos e diz "Bem-vindo ao lar". Se ele estava fora, me enviava fotos ou voltava para casa com coisas temáticas de sapos. Nos meus dias de dor intensa, onde fico na cama a maior parte do dia, ele me trazia refeições em uma bandeja de madeira que ele mesmo fez. Ela se transforma de uma bandeja de transporte em uma bandeja de cama. Ele teve a ideia das bandejas de comida de hospital. Ele me ajudava a colocar meias e sapatos quando simplesmente não conseguia fazer isso sozinha. Ele aprendeu a fazer alguns penteados e a enrolar e alisar o cabelo para me ajudar a me sentir bonita em dias em que odeio o corpo quebrado que tenho. Ele me penteia e ilumina meu dia. Essa é a pessoa por quem me apaixonei e que sinto tanta falta. Alguns dias ele é essa pessoa, mas mais frequentemente agora não é. Atualização e resposta do OP. Desculpe por não ter sido tão responsiva. Obrigada a todos que deram feedback e sugestões, e a todas as mensagens. Já se passou uma semana. Antes de entrar na atualização, vou responder algumas perguntas repetidas. Pule 8 parágrafos para a atualização real 1. Por que meu marido não trabalha? Ele pode facilmente encontrar emprego, mas ambos concordamos que o salário nunca valia o ambiente tóxico de seu campo, a menos que ele quisesse começar seu próprio negócio, o que ele não queria. Ele trabalhava em reparos domésticos e renovação. Era repugnante como seus colegas de trabalho falavam e tratavam as mulheres, tanto clientes quanto colegas de trabalho. Ele viu muitas colegas serem assediadas sexualmente até que pediram demissão. Ele odiava como se sentia quando os vendedores e ajustadores se aproveitavam das mulheres. Sim, vender serviços inferiores e desnecessários a um preço elevado é uma coisa real. Se ele dissesse algo, suas horas eram cortadas até ele sair. Ele deixou um trabalho no primeiro dia porque seu chefe deixou uma mensagem de voz gritando com ele por não vender um serviço de refrigerante a um jovem casal negro que nem precisava de refrigerante. Sim, ele tem documentação e denunciou vários empregadores ao Conselho de Trabalho Estadual, mas nunca foi feito nada pelo que sabemos. Ele também tentou um trabalho em fábrica e em armazém depois de deixar os ofícios. Ambos o penalizaram severamente por precisar de tempo livre programado para minhas necessidades médicas.
Não há proteção trabalhista aqui para isso, até que se seja elegível para licença médica familiar não remunerada, o que leva 1 ano. Sim, é um privilégio deixar um emprego remunerado com os dedos médios levantados. Eu fiz o mesmo muitas vezes, mas estou feliz onde estou agora porque é o oposto de tóxico. Estou prosperando e nossa empresa tem uma política de licença médica, doença sem penalização e de tempo ilimitado que é estritamente aplicada em todos os níveis de gestão. Qualquer líder que penalize as pessoas por tirar licença é demitido, uma empresa única em seu tipo. Adicionando uma criança à equação, encontrar outro empregador único que não o penalize por precisar de tempo livre para mim ou para nossa filha, como quando fecharam a creche por 1 semana devido a um surto de vírus sincicial respiratório. O deixa fora da força de trabalho até que eu pare de trabalhar ou nossa filha tenha idade suficiente para não precisar de supervisão constante. 2. Meu marido tem muitos seguidores ou ganha dinheiro com streaming TikTok? Não, suas transmissões ao vivo têm uma média de 6 espectadores e seu Twitch tem 3 seguidores. Quando fizemos nossos impostos, ele não recebeu 1.099 e me mostrou que só ganhou $6 de presentes ao vivo do TikTok, nada do Twitch. Seus números de audiência são aproximadamente os mesmos de final do ano passado. 3. Por que ainda temos uma faxineira semanal e nossa filha em acampamento de verão e creche em meio período? Odeio a dinâmica de um cônjuge trabalhar em um único emprego por 40 horas por semana enquanto o outro cuida das tarefas domésticas, cuidado infantil, enriquecimento, socialização e essencialmente estar de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não gostaria dessas expectativas para mim e não poderia imaginar colocar toda essa carga em alguém que amo e prezo. Se meu marido fizesse todas as atividades e excursões que a creche faz, suas noites e fins de semana estariam ocupados com tarefas domésticas que eu fisicamente teria dificuldades para ajudar. A faxina semanal ajuda a prevenir a paralisia da limpeza adiada, onde as pequenas coisas que são negligenciadas se acumulam em tarefas monstruosas difíceis de lidar e onde não se sabe por onde começar. A limpeza profunda mensal e a organização têm sido um grande alívio enquanto navegávamos de ter um bebê para a transição para uma criança pequena. 4. A questão da mesada. Sim, queria uma dinâmica onde meu marido tivesse seu próprio dinheiro, mesmo que não estivesse trabalhando em um emprego remunerado. Talvez eu tenha passado muito tempo nas redes sociais, mas li tantas histórias de cônjuges que não trabalham, em sua maioria mulheres, sendo abusadas financeiramente ou incapazes de deixar casamentos porque não tinham acesso a dinheiro que poderiam economizar em privado. Deveria ter parado com isso antes, quando nossa dinâmica se tornou muito desequilibrada. Sim, admito isso. 5. E se nos divorciarmos? A casa e o saldo da indenização estão em um traste, completamente separados e, segundo meu advogado, fora de seu alcance. A pensão alimentícia seria decidida por um juiz, mas entre minha documentação de que suas licenças, certificações não estão vencidas, além dos meus custos médicos contínuos, há uma boa chance de não ser obrigada a pagar. Atualização. Na sexta-feira terminei de trabalhar com o cheiro de comida sendo preparada. Meu marido estava servindo o jantar na mesa quando saí do meu escritório. Ele disse que queria conversar durante o jantar e sim, li os comentários no Reddit e não mudarei ou apagarei como escrevo sobre ele só porque sei que ele pode ver. Não sei como descrever sua reação, mas ele disse que passou o último dia refletindo sobre o quão ruim poderia estar se tantas sugestões de diagnósticos médicos fossem dadas como razão e justificativa. Ele disse que não tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sua mãe era viciada em opioides e Ritalina quando ele era criança e ela tentou que vários médicos o diagnosticarem com TAA. Ele acreditava que tinha, então também procurou 2 opiniões quando se tornou adulto. Não soube sobre o vício de sua mãe até seus 20 e poucos anos. Ele procurou terapia uma vez que soube que sua mãe tentava usá-lo para obter comprimidos. Disse que estava disposto a ver um psiquiatra mais uma vez, mas não acredita que tenha transtorno de déficit de atenção, hiperatividade ou autismo de forma alguma. Acredita que pode estar deprimido e, se não estiver deprimido, pedirá algumas das outras sugestões médicas se isso aliviar minha preocupação ou descartar um problema grave. Ele parecia genuíno nisso, mas algo que ele disse ainda me incomoda. Ele disse de brincadeira e pediu desculpas assim que viu a dor nos meus olhos, que todo mundo dizendo que há algo errado em seu cérebro deve estar certo, já que ele escolheu amar e se casar com alguém frágil medicamente, sabendo que nossa vida juntos nunca seria normal. Disse que na noite em que deixou a porta aberta, a panela no fogão e arruinou o prato favorito de nossa filha e uma xícara, ele tinha bebido um pouco demais durante sua transmissão e monitoraria isso mais de perto. Ele disse que nas últimas noites tinha enchido sua garrafa de vinho com suco de uva para que parecesse um alegre viking bebedor, mas que na verdade estava sóbrio. Disse que continuaria fazendo isso. Depois do jantar, saímos e ele me surpreendeu levando-me para ver o novo filme de Deadpool.
Não fomos ao nosso cinema habitual porque ele procurou qual cinema tinha baldes de pipoca de edição limitada. Agora tem o bebê Deadpool que segura pipoca e uma bebida. Passamos o dia seguinte revisando a extensão de como nossa dinâmica familiar mudou para pior, como as pequenas coisas se acumularam, como vejo a mudança como parte de um pedido de desculpas. Se você se desculpar verbalmente, mas continuar fazendo a mesma coisa, as palavras do pedido de desculpas não têm valor para mim, e que ele não reconheceu com que frequência estava cometendo os mesmos erros. No domingo passamos discutindo o que precisa mudar imediatamente, ele agendando suas próprias consultas médicas, prazos para expectativas. Ele concordou que substituir ou consertar as coisas que causou não virá mais de nossa conta de despesas. Ele pagará de sua conta de mesada da qual falamos. Reativei os depósitos, mas apenas por $50 por cheque de pagamento. Ele sugeriu que mantivéssemos assim até que ele pagasse o custo de reparar a garagem e o carro do início deste ano. Disse que levará muito mais tempo para desfazer o custo de destruir o motor do meu veículo anterior, mas que vai se esforçar em encontrar maneiras de consertar isso. Sim, vejo as bandeiras vermelhas. Bombardeio de amor, não saber com que frequência apesar de conversas repetidas. Pensar que desculpas verbais são o passo final de um pedido de desculpas e não entender que repetir o mesmo erro é o mesmo que nunca se desculpar. E sim, sei que ele vai ler isso. Realmente acho que isso está resolvido e sairemos disso como um casal perfeito casado que permanece junto até que um de nós morra? Não realmente, sem ofensa ao marido por agora. É uma possível resolução? Talvez, mas meu marido está plenamente ciente de que tem muito a compensar, muito a consertar e um cronograma apertado para realizar isso. E que a lição para nossa filha mais tarde na vida será: ou assumir a verdadeira responsabilidade pode guiar um navio desviado de volta ao curso. Assumir a responsabilidade é a coisa certa a fazer, mesmo que você não obtenha o resultado que queria, ou que o amor sozinho não é suficiente. Comentário e opiniões OP. Comentários. Sim, estou pronta para a luta. Há alguma verdade na sua piada, dada a capacidade de trabalho dele ter sido afetada devido às suas necessidades médicas. Nenhum de vocês parece muito interessado em ser um parceiro, e dada a sua opinião sobre pensão alimentícia e dinheiro em geral, espero que ele cuide de seus próprios interesses financeiros. OP, estou tentando ser uma parceira, é por isso que o apoio e pago por ajuda com a limpeza. Creche em meio período que atualmente é um acampamento de verão em período integral, assim como garantir que ele tenha seu próprio dinheiro para gastar como quiser. É verdade que minhas necessidades médicas afetam sua capacidade de trabalhar, o que o prejudicaria na pensão alimentícia, porque ele não precisaria de um emprego único com licença remunerada, sem penalização se não estivéssemos juntos. Eu ainda o ajudaria a aterrissar suavemente? Provavelmente. Um juiz, pelo que me disseram, seria menos propenso a obrigá-lo a fazer isso. OP sobre a necessidade de se fortalecer e ter conversas com seu marido para melhorar as coisas. Eu gostaria de poder me fortalecer e substituir a coluna vertebral que está sendo sustentada com fita adesiva, parafusos enferrujados e vibrações. Estou muito ciente de que é 99,9% provável que entre em pânico no próximo mês se isso for uma mudança refrescante, mas temporária. Desculpe, as pessoas te atacaram injustamente antes, mas você está bastante enganado ao assumir que eu quero verificar se meu marido está de fato escolhendo ser ruim, é uma prova de que pretendo continuar vivendo assim. OP sobre o acompanhamento da popularidade de suas postagens em comparação com as transmissões de seu marido. Suas duas postagens têm um público muito maior após uma semana do que todas as suas bobagens de transmissão combinadas. Tenho muita dificuldade em acreditar que ele não conseguiu manter um emprego porque o ambiente de trabalho era tão tóxico, mas essa é apenas minha opinião. OP, eu não ia dizer, mas você não está errado. A parte dos ambientes de trabalho tóxicos é tristemente muito verdadeira. Vi as provas que ele coletou e enviou ao Conselho Trabalhista pelo menos antes de tudo desmoronar. As coisas estavam realmente bem com ele como marido que ficava em casa. Estou triste que ele desperdiçou isso. Financeiramente, poderei me aposentar em apenas alguns anos, contanto que meu campo profissional não sofra uma queda repentina nos salários.